Você já sentiu aquela solidão profunda, a ponto de olhar para o céu e perguntar: Deus, por que estou passando por isso? Por que o Senhor quer que eu esteja sozinho? É duro, é confuso, e mais ainda quando você percebe que foi o próprio Deus quem te conduziu até esse momento. Mas calma, isso não é castigo, é propósito. Sim, Ele sabe exatamente o que se passa no seu coração. Conhece sua dor, suas lágrimas escondidas e o silêncio que te consome quando ninguém mais está por perto. Neste vídeo, eu quero te convidar a mergulhar comigo em uma reflexão poderosa. Vamos olhar juntos para o que a Bíblia nos ensina sobre a solidão e por que, às vezes, Deus nos separa para nos transformar. Fica comigo até o final, porque vamos orar juntos, e eu creio que essa oração pode ser o ponto de virada que você está precisando hoje. Na quietude da solidão, muitas vezes se esconde um presente que a maioria de nós só consegue enxergar depois da dor. A oportunidade de se reconectar com Deus e consigo mesmo. Em meio ao barulho do mundo, das cobranças, das opiniões, das relações tumultuadas, nós acabamos se perdendo. A alma se afasta do que é essencial e a mente fica tão agitada que já não consegue mais ouvir a voz suave que tenta nos guiar. E é aí que Deus, com sua sabedoria infinita, nos convida ao silêncio. A Bíblia nos lembra disso com uma clareza impressionante. Lá em Salmos 46, versículo 10 está escrito: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É como se ele dissesse: pare um pouco, respira, eu estou aqui. Mas para ouvir essa voz, às vezes é preciso mesmo se afastar do mundo. Não por punição, mas por propósito. Um exemplo poderoso disso é a história do profeta Elias. Ele, que foi um grande homem de fé, também teve seu momento de desânimo. Fugiu para o deserto, se sentiu sozinho, perdido, e se refugiou no Monte Horeb. Lá, em meio a um cenário de completa solidão, Elias teve uma experiência transformadora. No relato de 1 Reis 19, a Bíblia mostra que Elias esperava encontrar Deus em manifestações grandiosas, um terremoto, um fogo intenso. Mas Deus não estava em nada disso. Depois do fogo, veio o som de uma brisa suave, um sussurro, um silêncio que fala. E foi ali, naquela delicadeza quase imperceptível, que Elias sentiu a presença do Senhor. Essa história nos revela algo profundo. Deus nem sempre se revela no barulho, nos milagres visíveis ou nos momentos de euforia. Às vezes, Ele se apresenta no silêncio, na brisa, na solidão. Então, se hoje você se sente isolado, desacreditado ou em silêncio profundo, pare e pense. Talvez seja justamente aí que Deus esteja tentando falar com você. E talvez, só talvez, tudo o que Ele está esperando é que você se aquiete, para finalmente poder ser ouvido. A brisa suave, ela não veio com o barulho do terremoto, nem com o fogo que tudo consome. Ela veio depois, silenciosa, discreta, quase imperceptível. Mas foi ali que Deus se revelou. E talvez seja assim também na sua vida. Quantas vezes, no meio do caos que nos cerca, nós esperamos por algo grandioso, um sinal forte, um milagre visível, uma resposta que venha com luzes e trovões. E aí, nada acontece. Pelo menos não do jeito que a gente imagina, bem baixinho, algo que só conseguimos ouvir quando tudo ao redor silencia. A Bíblia nos mostra que o poder de Deus não está apenas nas grandes manifestações, mas também, e muitas vezes, na sutileza. Mas para sentir isso, é preciso parar. É preciso silenciar por dentro e por fora. Por isso, a solidão que tanto machuca também pode ser uma ferramenta divina. Ela não vem como castigo, mas como convite. Um convite para olhar para dentro, para refletir, para transformar. No silêncio a gente se vê como realmente é, sem máscaras, sem distrações, sem o ruído dos outros. Descobrimos lados nossos que estavam adormecidos. Desejos esquecidos, feridas escondidas, dons não usados. E aí vem Deus, com amor, com paciência, e começa a trabalhar em nós.
molda o nosso caráter, limpa o que precisa ser limpo, fortalece o que está frágil. Tudo isso enquanto o mundo lá fora segue girando. Mas aqui dentro, Ele está nos preparando. Talvez você esteja vivendo exatamente este momento. E tudo o que parece ser um vazio agora, pode ser, na verdade, o espaço que Deus está abrindo dentro de você para algo novo, para algo maior, para algo dele. A solidão, por mais dolorosa que pareça, pode estar diretamente conectada ao plano divino para a nossa vida. Um dos exemplos mais poderosos disso está na história de Jesus, no deserto da Judéia. Logo após seu batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo a um lugar de completo isolamento. Não foi por acaso, nem por erro. Foi propósito. Ali, afastado de tudo e de todos, ele enfrentou uma das fases mais intensas de sua jornada. 40 dias e 40 noites de jejum, silêncio e tentações. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, dos versículos 1 a 11, vemos essa passagem em detalhes. Jesus, o próprio Filho de Deus, foi tentado pelo diabo em 3 momentos cruciais. Primeiro, para transformar pedras em pão, um apelo direto às suas necessidades físicas, a fome, a dor imediata. Depois, foi desafiado a se lançar do alto do templo, como se fosse obrigado a provar quem era, a exibir sua divindade. Depois, o diabo ofereceu todos os reinos do mundo em troca de sua adoração. 3 tentações, 3 armadilhas e um cenário de total solidão. Mas repare, foi justamente nesse cenário que Jesus fortaleceu seu espírito, reafirmou sua missão e mostrou que, mesmo nas fraquezas humanas, a conexão com Deus é mais forte. Nós acostumamos pensar que quando estamos sozinhos, Deus nos abandonou, que o silêncio dele é sinal de ausência. Mas não. O deserto de Jesus mostra que a solidão pode ser parte essencial da preparação. Deus não o tirou do deserto. Ele o conduziu até lá, porque sabia o quanto aquele momento seria importante para moldar o que viria depois. E se você estiver passando por algo semelhante hoje? E se esse silêncio que te cerca for, na verdade, uma preparação silenciosa para algo maior? A história de Jesus no deserto nos convida a enxergar nossos próprios períodos de isolamento sob uma nova ótica. A solidão pode doer, sim, mas ela também pode lapidar. Não é sinal de abandono. É um lugar onde Deus trabalha em silêncio. Um espaço onde o propósito é construído e onde o espírito é fortalecido. Talvez, sem perceber, você esteja exatamente onde precisa estar. Assim como Jesus foi fortalecido pelo Espírito Santo em seu tempo de solidão no deserto, nós também podemos confiar que não estamos sozinhos nos nossos próprios desertos. Mesmo quando tudo parece calado, quando o céu parece distante e o coração está cansado, Deus continua presente e agindo em silêncio, moldando nossa alma e preparando-nos para o que está por vir. A solidão, ao contrário do que muitos pensam, não é um sinal de abandono divino. Pelo contrário, é muitas vezes um estágio essencial do processo de crescimento espiritual. É no silêncio que Deus nos ensina. É na ausência de vozes externas que conseguimos ouvir as verdades que estavam abafadas dentro de nós. A história de Jesus no deserto deixa isso muito claro. Aquele tempo de isolamento não foi uma pausa ou um castigo. Foi uma preparação. E da mesma forma, talvez esse momento que você está vivendo agora, esse silêncio que incomoda, seja o espaço exato onde Deus escolheu trabalhar algo grandioso dentro de você. Em vez de ver esse tempo com tristeza, experimente olhar para ele como uma oportunidade divina. Uma chance de crescer, de aprender, de se alinhar mais com os planos de Deus. Porque sim, Ele tem planos. E não são quaisquer planos, são planos de vida. Jeremias 29, versículo 11. Nos lembra disso com firmeza e ternura. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro.
Então, quando a solidão bater, lembre-se, talvez esse seja o convite. Um chamado para olhar para dentro, refletir, amadurecer. Deus não te afastou para te ferir, Ele te separou para te revelar. Existe propósito na pausa. Existe crescimento no silêncio. E existe uma nova versão de você sendo construída, bem aí, onde tudo parece parado. Para nós cristãos, a solidão não é apenas um momento de silêncio. Ela é uma chance de transformação. É uma porta que se abre para que possamos purificar a alma e nos reconectar com o que é sagrado. Em toda a Bíblia, vemos os desertos, sejam eles reais ou simbólicos, como cenários de encontro com Deus. Grandes homens e mulheres da fé passaram por esses períodos de isolamento. E foi justamente nesses momentos de silêncio e ausência que ouviram com mais clareza a voz divina. Assim também acontece conosco. Quando o mundo se cala, quando os amigos se afastam, quando as distrações somem, algo diferente começa a acontecer dentro de nós. É como se fôssemos levados a um deserto espiritual, um lugar onde não se escuta mais o barulho de fora, mas finalmente se percebe o que vem de dentro. E nesses momentos a fé é desafiada, sim, mas ela também é fortalecida. É como caminhar no escuro por um tempo, até perceber que há uma luz acesa dentro de você. Uma luz que o barulho da vida cotidiana muitas vezes não permite enxergar. Quando tudo silencia, Deus fala, mas não em gritos. Ele fala com aquela mesma voz sutil, suave, que só pode ser ouvida quando o coração está quieto. A solidão então deixa de ser um castigo e passa a ser um processo. Um tempo em que somos despojados das máscaras, das poses, das pressões sociais. Um tempo onde não precisamos mais fingir ser fortes, nem agradar os outros. Somos só nós e Deus. É nesse lugar puro e honesto que Ele começa a moldar a nossa essência. Como um oleiro que trabalha com carinho e paciência, Deus nos lapida, nos corrige, nos prepara. E mesmo que não enxerguemos o resultado imediato, Ele sabe exatamente o que está criando. Uma obra-prima única, com propósito, valor e missão. Então, se hoje você se sente sozinho, pare, respire e pergunte: o que Deus quer me mostrar aqui? Porque pode ser que no meio desse silêncio, Ele esteja te ensinando a ouvir, a crescer e a florescer de dentro para fora. Estar sozinho não significa estar abandonado. Na perspectiva cristã, a solidão muitas vezes é um convite, um chamado para um encontro mais íntimo e sincero com Deus. Sim, a solidão pode ser desconcertante, pode machucar, pode nos fazer questionar tudo. Por que estou passando por isso? O que fiz de errado? Cadê Deus agora? Essas perguntas são humanas, são compreensíveis, mas a resposta divina raramente vem em forma de explicação imediata. Ela vem através da transformação silenciosa que acontece dentro de nós. A Bíblia nos mostra que é exatamente nesses momentos difíceis, quando todos se afastam e o barulho do mundo se cala, que Deus começa a realizar suas obras mais profundas em nossas vidas. É quando ninguém está olhando, quando o palco está vazio, que Ele trabalha nos bastidores, curando feridas escondidas, removendo pesos desnecessários, reconstruindo partes da nossa identidade que estavam esquecidas. A solidão, nesse contexto, se transforma. Ela deixa de ser dor e passa a ser oportunidade. Oportunidade de crescimento espiritual, de autoconhecimento e de renovação da fé. E mesmo que a sensação de abandono bata à porta, mesmo que você se sinta perdido e sem direção, lembre-se, Deus não saiu de cena. Ele está presente, sempre esteve, trabalhando de formas que muitas vezes não conseguimos perceber, mas que mais cedo ou mais tarde nos revelam algo transformador. Quando ficamos sozinhos, é natural nos sentirmos desamparados, mas a palavra de Deus nos convida a olhar para essa experiência por outro ângulo, como uma etapa essencial da caminhada, como uma preparação para o novo.
como um lembrete de que nunca estamos verdadeiramente sozinhos, porque a presença divina não depende da companhia dos outros, nem da ausência de dor. Ela habita em nós, silenciosa, firme e milagrosamente ativa. Muitas vezes, quando estamos sozinhos, nossa primeira reação é o medo, o desconforto ou até a sensação de vazio. Mas a Bíblia nos traz um convite poderoso para enxergar esses momentos de forma diferente. Em Isaías 41, versículo 10, lemos: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Esse é um lembrete de que, mesmo quando nos sentimos sozinhos, Deus está ao nosso lado, nos fortalecendo e sustentando. Não precisamos ter medo do silêncio ou da solitude, porque existe uma força maior nos acompanhando. E mais do que isso, a solidão pode ser um terreno fértil para descobrirmos algo incrível dentro de nós. Nossos talentos e dons que muitas vezes ficam escondidos na correria do dia a dia. É nesses momentos, sem distrações externas, que somos desafiados a olhar para dentro e explorar a nossa própria essência. Romanos 12, versículos 6 a 8, reforça isso ao nos lembrar que temos diferentes dons, conforme a graça que nos foi dada. Seja o dom de profetizar, ensinar, encorajar, contribuir ou liderar, todos são importantes e merecem ser cultivados. A solidão, então, não é apenas um convite para fortalecer nossa fé, mas também para aprimorar essas habilidades que Deus colocou em nós. Já parou para pensar quantas paixões, interesses e talentos você pode estar deixando de lado por falta de tempo ou pelo barulho do mundo? Talvez esse tempo sozinho seja a oportunidade perfeita para redescobrir quem você é e para o que você realmente foi chamado. Então, que tal transformar esses momentos de solidão em um encontro profundo consigo mesmo e com o divino? É nesse silêncio que as maiores descobertas e transformações podem acontecer. Deus nos dá essa oportunidade preciosa para nos reinventarmos, para desenvolvermos novas perspectivas e habilidades que muitas vezes jamais imaginaríamos ter. É como se Ele estivesse nos preparando, nos capacitando para realizar seus planos de maneiras surpreendentes. Um exemplo claro disso está no período que Jesus passou sozinho no deserto. Esse tempo não foi fácil, foi cheio de desafios e provações. Mas, em nenhum momento, ele abandonou a fé. Pelo contrário, permaneceu firme, em constante oração. Essa atitude nos ensina muito. Confiar na sabedoria divina e manter uma comunhão sincera e constante por meio da oração são pilares fundamentais para enfrentarmos a solidão sem medo. Em Jeremias 29, versículo 13, encontramos uma instrução que reforça essa ideia. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Essa passagem destaca a importância de uma busca sincera e comprometida por Deus. É nessa entrega total, nesse buscar com o coração aberto, que estabelecemos uma conexão verdadeira com o divino. A oração, então, se torna o caminho mais poderoso para expressarmos essa entrega, para deixarmos Deus agir em nossas vidas, moldando-nos como sua obra-prima. Por isso, meus queridos, não tenham medo da solidão. Não a vejam como um castigo ou uma punição, mas como uma chance para se aproximar de Deus de maneira profunda e íntima. Pode acreditar, através dessa aparente solidão, Deus está trabalhando em você, te preparando e capacitando para os desafios e os planos incríveis que Ele tem reservado. Agora, te convido a fazer uma oração, um momento para abrir o coração e deixar essa transformação acontecer. Querido Deus, neste instante de oração, buscamos a Tua presença reconfortante. Reconhecemos que mesmo quando a solidão aperta, Tu estás conosco, agindo em nossas vidas de maneira misteriosa e transformadora. Senhor, concede-nos a sabedoria para entender o significado por trás dos Teus desígnios, que possamos enxergar a solidão não como um castigo, mas como uma oportunidade para o crescimento espiritual
e para descobrir o propósito que tu tens para cada um de nós. Fortalece-nos, Senhor, especialmente nos momentos em que nos sentimos sozinhos e desamparados. Que nossos corações possam se aquietar para ouvir a tua voz suave, guiando-nos pelos caminhos da tua vontade. Declaramos nossa confiança na tua sabedoria divina, mesmo quando a escuridão da solidão tenta nos envolver. Que nossa fé permaneça firme e que encontremos consolo na certeza de que nunca estamos verdadeiramente sozinhos, porque a tua presença é constante em nossas vidas. Que esses momentos de recolhimento e introspecção nos ajudem a descobrir talentos e dons que estavam adormecidos, aprofundando nossa conexão contigo e com nossa verdadeira essência. Que cada instante de solidão seja uma chance para nos reinventarmos e alinharmos nossas vidas aos planos maravilhosos que tens para nós. Pai, concede-nos a graça de confiar em Ti, mesmo nos desertos da vida, sabendo que cada desafio e cada momento de solidão fazem parte do Teu plano soberano para nossas vidas. Assim como Jesus emergiu fortalecido do deserto, que possamos também sair desses períodos de solidão mais próximos de Ti e preparados para cumprir o propósito que nos designaste. Em nome de Jesus. Amém.